dia, querido irmão. Bom dia, querido amigo. Bom dia a todos vocês, né, que estão fielmente assistindo os nossos vídeos, né, dando seu like, compartilhando, né? Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso alimento diário, né, nosso devocional maravilhoso, Senhor Jesus, né? Nós estamos, né, desfrutando de Cristo, o centro da obra de Deus. E hoje nós vamos ver um pouco sobre um jovem que foi chamado para servir, né, para trabalhar na seara do Senhor, que é o jovem Timóteo. Então hoje nós vamos ler um pouco sobre a história dele. Senhor Jesus, então a gente vê ali que foi um jovem, né, que Paulo, né, o encontrou, né, Senhor Jesus, e ele foi muito útil para Paulo. Na primeira viagem de Paulo, né, ali provavelmente foi quando Timóteo ali e sua família recebeu o Senhor por meio da pregação de Paulo, e já na segunda viagem de Paulo, né, Paulo o encontrou e ele lhe foi muito útil. Senhor Jesus, né? Timóteo era filho de Eunice e neto de Lóide, e eles tinham uma fé fervorosa, sem fingimento. Senhor Jesus, se considerarmos que a família de Timóteo creu no Evangelho durante a primeira viagem de Paulo, então Timóteo deveria ser bem jovem quando acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária. Talvez tivesse entre 18 a 20 anos. Ó Senhor Jesus! E tinha se convertido na adolescência entre 14 e 15 anos. Com base nesse exemplo, quero fazer um apelo a vocês. Vamos preparar nossas crianças, nossos adolescentes, para serem úteis ao Senhor. Quando não tínhamos muita visão, o serviço de criança servia apenas para que eles não perturbassem a reunião. Depois, as crianças cresceram, tornaram-se adolescentes e o princípio continuou o mesmo. Contudo, precisamos mudar de postura em relação a essa questão. Graças a Deus que já mudamos. Senhor Jesus, né? O Fábrica de Vencedores Kids está aí, né? Preparando as nossas crianças para ser, né, esses Timóteo para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, na verdade, devemos infundir a fé neles. As crianças, os adolescentes, os jovens são as gotas do orvalho que Deus prometeu a seu Filho para formar um exército de jovens santos nos tempos finais, no tempo da aurora. Também lemos neste salmo: Teu povo se apresentará, ó Senhor Jesus, generoso no dia da convocação. Esse povo é a igreja. E o dia da convocação refere-se à chegada da aurora. Graças a Deus pela palavra profética. Graças a Deus, né, por essa palavra. Por causa dela, estamos cientes de que esse momento chegou. Por isso, muitas igrejas voluntariamente estão se apressando e lutando pelo reino de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor, no contexto da passagem citada, Deus diz a seu filho: quando chegar a aurora, eu vou dar-te um exército. Esse exército será formado de jovens santos que vão surgir como gotas do orvalho. E isso tem acontecido entre nós, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens têm surgido de todo lugar para anunciar o Evangelho. Ó Senhor, o Pai prometeu isso ao Filho quando disse: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Ai, que versículo maravilhoso. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus, na ressurreição de Cristo, precisou gerá-lo como o filho primogênito para cumprir a promessa de lhe dar as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão, regendo-as com vara de ferro. O Pai deu ao Filho um exército numeroso de jovens santos,
Por isso, é nosso dever cuidar bem da nossa geração. Então, ó Senhor Jesus, vamos cuidar bem dessa geração. Vamos realmente nos preocupar e pedir ajuda a Deus, porque Deus está aí para nos ajudar, porque esses são o exército dele. As crianças e os adolescentes são mais simples e não têm os conceitos dos adultos. O adulto, por exemplo, quando sai às ruas para orar pelas pessoas e fazer comportagem, sente frio na barriga. Senhor Jesus, já com eles não são assim. Eles não sentem, eles são descomplicados. Eles simplesmente chegam assim, né? Posso orar por você? Né? Então, eles não têm complicação na mente. Senhor Jesus, nós também precisamos ser assim. Né? Precisamos ser descomplicados. Senhor Jesus, mas nós precisamos ter dentro de nós, né, essa convicção. Eles precisam ser preparados por nós. Ontem nós vimos, né, que Deus ele conduzia o povo. E a prova de que Deus conduzia o povo era a nuvem ali, que estava seguindo ali. Né? Hoje nós temos os profetas. Né? E qual a prova de que Deus tem falado por meio desse profeta, né, e dessa palavra que nós temos? O cumprimento da palavra. A palavra está sendo cumprida. Então, isso é a prova de que Deus está falando por o profeta, Senhor Jesus. Então, hoje nós precisamos ouvir a voz do profeta. E o profeta nos manda, prepare as nossas crianças, os nossos adolescentes, vamos para as ruas com eles. Vamos levar eles a exercitar o Espírito, para que quando o Senhor voltar, eles estejam preparados. Ó Senhor Jesus, né? Então, você que tem criança, adolescente e jovens em casa, se preocupe, né? Senhor Jesus, porque o Senhor já lhe dispensou com conteúdo suficiente, graça suficiente para que você cuide dos seus, cuide dessas crianças, tanto os seus como dos seus irmãos, né? As crianças próximas. Senhor Jesus, então esses serão os muitos Timóteo. Precisamos nos preocupar com isso. Então, Timóteo era o quê? Adolescente quando recebeu o Senhor. Então, todo aquele, né? Então, a gente sabe que o Senhor fala o que na sua palavra, né? Se nós ensinarmos o nosso filho o caminho que deve andar, para que amanhã depois, né, não venham eles se desviar. Então, a palavra vai estar dentro deles. Eles vão crescer ciente ali da palavra e ciente da sua função, não perdidos no mundo, né? Como se não soubesse para que estou aqui. Não, eles vão saber que eles são filhos de Deus e que eles têm um compromisso com Deus. Isso nós precisamos inculcar dentro das nossas crianças, dentro dos nossos adolescentes, né? Senhor Jesus. Então, nessa manhã, tome essa palavra para você. Inculque no seu filho, nos seus netos, né? Senhor Jesus. Nos filhos dos seus irmãos, né? Nos filhos dos filhos de seus irmãos. Então, em todos. Inculque esta palavra, se preocupe em cuidar dessas crianças, em cuidar desses adolescentes. Senhor Jesus, mas isso de nós mesmos conseguimos? Não. Precisamos buscar a ajuda de Deus, precisamos buscar a graça de Deus, porque só Ele pode nos dar graça, né? Porque é a palavra dele dentro de nós. Eu preciso estar suprida da palavra de Deus, para que quando eu abrir a minha boca, né, com as minhas crianças, eles possam ver que eu estou falando por Deus e assim crie dentro deles um temor. Crie, não porque simplesmente eu estou ali falando, mas porque eles estão vendo, eles sabem que aquela palavra que eu estou falando, ela vem de Deus. Isso é muito importante. Então, que Deus abençoe com toda sorte de bênção você nesta manhã e lhe ilumine, né? Senhor Jesus, para tomar essa direção. Ó Senhor Jesus, cria, Senhor Jesus, em nós, um coração puro, Senhor Jesus, e um espírito inabalável, Senhor, para que possamos absorver a Tua palavra, ser fiel e cumprir. Senhor Jesus, Deus abençoe.